Estamos de volta para falar que as crianças e os jovens estão cada vez mais conectados à internet. É o que mostra um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, que alerta para os riscos dessa exposição. O relatório também chama a atenção para o número de excluídos digitais. São quase 350 milhões em todo o mundo. Alana tem 14 anos e fica quase o tempo todo na internet do telefone celular. Os pais criam limites, mas ela tenta escapar e reconhece que às vezes exagera. Se depender de mim só, não... é só celular. E aí desfoca de tudo. O caso de Alana não é um fato isolado. Um estudo do UNICEF revelou que 1 em cada 3 usuários de internet em todo o mundo tem menos de 18 anos de idade. Os jovens estão cada vez mais conectados, mas as desigualdades sociais ainda deixam 346 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à internet. Um problema que se agrava nos países mais pobres, principalmente os africanos. O relatório do UNICEF mostra que o idioma é outra barreira na rede mundial de computadores. Aproximadamente 56% de todos os sites estão em inglês. Outro problema é a falta de proteção para crianças e adolescentes que acessam a internet. O estudo aponta que os principais riscos são o uso indevido de informações postadas em perfis de crianças e adolescentes, o acesso a conteúdos impróprios, o aumento da vulnerabilidade para a pedofilia, que pode transformar os usuários em vítimas da pornografia infantil e de outros abusos. Como fator positivo, o UNICEF destaca a campanha Internet Sem Vacilo, realizada no Brasil, que incentivou jovens a produzirem vídeos sobre a segurança na internet e o combate ao cyberbullying. Agora, você resolver esses problemas tentando humilhar alguém na internet? Isso é um lixo. Essa especialista em informática diz que existem aplicativos e programas que ajudam a controlar os acessos na internet. Mas o fundamental é ficar atento e conversar sempre com os filhos. Porque tem muito perfil falso, então um pedófilo ou uma pessoa que está mal intencionada, ela se apropria de um perfil, de um falso, para manter esse tipo de relacionamento e conversa com crianças e adolescentes. Então, a monitoração é muito importante. A Estação Central do Brasil abriu hoje a ação cultural Japão na Central. Vamos até lá ao vivo com o repórter Tiago Pimenta. Do que se trata essa atividade, Tiago? Fala pra gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Já aconteceram várias demonstrações da cultura japonesa hoje na Central do Brasil. Esse pedacinho da Central próximo ao Portão 5 vai ser um pedaço do Japão até quinta-feira. Estão programadas atividades entre 10h30 da manhã e 3 horas da tarde. Hoje, por exemplo, aconteceu uma apresentação de tambor japonês e também origami, que é a arte de dobradura de papel. Isso aqui é um suru, é um pássaro lendário da cultura japonesa, símbolo de longevidade e também de prosperidade. Muito bom de se guardar na carteira. Quem participar das oficinas pode sair daqui aprendendo, já sabendo fazer um suru. Também entre as principais atrações estão 2 youtubers aqui, bem famosos do canal Japão Nosso de Cada Dia, não é isso? Vamos lá, vamos fazer a apresentação de vocês. Minasan, konnichiwa, Priti desu. Logan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Eu sou a Priti. Eu sou o Logan. E nós somos do canal Japão Nosso de Cada Dia. Nós moramos no Japão e nós, com o canal do YouTube, nós gostamos de apresentar a cultura japonesa. Gente, eu não entendi nada, mas eles estão tirando curiosidade das pessoas que passam aqui sobre a cultura japonesa. Logan, conta pra gente uma curiosidade aí. Uma das coisas que é bem comum no Japão, que me assustou até, porque faz tempo que eu não venho aqui pro Brasil, é tirar o sapato para entrar no apartamento, em casa. E aqui a gente não faz isso, né? Então eu tava lá sem o sapato no quarto e de repente entrou o cara a pessoa que vai... O copeiro foi levar lá e ele entrou, eu assustei que ele foi entrando com tênis e tudo. É um pouco diferente, né? Tá certo, Marcelo. Agora a Priti quer saber se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a cultura japonesa. Tenho sim, Tiago. É verdade que os japoneses são mais do que rigorosos com o horário, principalmente nos transportes? É verdade que os japoneses são mais que rigorosos no horário, principalmente com o transporte? São sim, são muito rigorosos, tanto que teve recentemente um trem, ele partiu 20 segundos antes do tempo que estava marcado e eles pediram desculpas para a população. Foi assim, notícia no Japão todo. Desculpa por 20 segundos é uma coisa que a gente vai ver no Brasil ainda, né? Voltamos com você, Marcelo. Impensável aqui, muito obrigado, Tiago Pimenta, impensável, 20 segundos de atraso, ou de adiantamento, aliás, muito diferente daqui.
Profissionais do cinema participaram ontem à noite no Cinemaison, no centro do Rio, da abertura do 12º Festival de Filmes com Temática Feminina. A mostra acontece a partir de amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, na rua 1º de março, e terá representantes de 18 países, num total de 64 produções, muitas delas inéditas. Incentivar a participação das mulheres no cinema e a produção de filmes com temática feminina. Estas são algumas das intenções do 12º Festival Internacional de Cinema Feminino, que acontece a partir de amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. Eu entendo esse festival como um festival pioneiro nessa discussão, né, que hoje em dia cada vez mais ganha sentido e ganha mais projeção, né, da participação feminina no cinema e tal, mas ele é pioneiro no sentido de que já está na 12ª edição, né, ou seja, já tem mais de 12 anos. E eu acho fundamental para a gente refletir justamente, né, as várias subjetividades femininas. Os convidados assistiram ao longa francês Jovem Mulher, que ganhou o prêmio Câmara d'Or este ano em Cannes, um dos mais importantes eventos mundiais de cinema. O filme conta a história de uma mulher que recomeça a vida depois de ser deixada pelo namorado com quem se relacionou durante 10 anos. A produtora do filme diz que as mulheres têm cada vez mais importância no mundo audiovisual e que, pelo menos na França, elas estão exercendo cada vez mais funções artísticas e técnicas. Féminin du monde entier, du cinéma du monde entier. Este ano, o festival faz uma homenagem a 3 personalidades femininas do cinema brasileiro: a cineasta Sandra Werneck, a produtora Vânia Catani e a atriz Laura Cardoso, que completa em 2017 90 anos de vida e 75 de carreira. O festival também terá seminários. Entre os temas dos debates estão igualdade de gênero, machismo e feminicídio, assuntos que, embora pareçam ultrapassados, ainda fazem parte do dia a dia de muita gente. As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho quantitativamente, mas ainda não assim na direção, na gerência, na presidência de grandes empresas, nos cargos políticos. Então o cinema é a mesma coisa. A intolerância religiosa e a perseguição a 200 peças sagradas do candomblé e da Umbanda durante a Primeira República e a Era Vargas são tema do documentário O Nosso Sagrado. Um dos diretores, produtores e roteiristas desse documentário é o Fernando Souza, que também é pesquisador e está aqui com a gente para falar sobre esse trabalho. Seja bem-vindo novamente aqui, Fernando. Tudo bom? Como é que foi trabalhar num tema que fala de lá de trás, do nosso passado, mas que é atualíssimo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos espectadores do Repórter Rio. O tema para a gente começa um trabalho de pesquisa e descobre essas 200 peças do candomblé e da Umbanda que estão aprisionadas até os dias atuais no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Que peças são essas? São peças sagradas para os religiosos da Umbanda e do candomblé que durante um longo período da nossa história foram perseguidos pelas suas práticas religiosas, ou seja, a gente está falando no documentário de uma perseguição praticada pelo próprio Estado através da polícia aos terreiros, às práticas culturais, enfim, dos povos tradicionais de terreiro. Ou seja, a intolerância que a gente vê hoje, a gente tem esse histórico na Era Vargas, na Primeira República. E o que vocês, nesse trabalho de pesquisa, vocês notaram? O que mudou? Qual é a resistência que ainda há sobre esse tema? A gente, ao longo do trabalho e no filme, o que a gente busca trazer é uma reflexão que a gente precisa trazer reflexão sobre o papel do Estado, essa perseguição que o Estado colocou em prática para que o Estado adote políticas de reparação, para que o Estado reconheça que por um longo período da nossa história perseguiu e violentou das diferentes formas essas comunidades tradicionais de terreiro. É pensar esse passado para a gente pensar em políticas públicas no presente que reafirmem a liberdade religiosa e a convivência entre as diferentes religiões na nossa sociedade. Levou quanto tempo esse documentário? Nós começamos a filmar em março e finalizamos
um mês atrás, enfim. Vocês escutaram muitas pessoas. O que de relato as pessoas que forem ver esse documentário podem ter, assim, que marcou vocês? São muitos relatos de intolerância religiosa no espaço da escola, no espaço público, quando uma pessoa adepta do candomblé ou da Umbanda vai acessar um serviço público e acaba não sendo atendida porque está com fio de conta ou está com algum aparato, adereço da religião. A história que mais marca a gente nesse documentário, que não aparece até de forma muito forte, é a história da mãe Luizinha de Nanã, que teve seu terreiro removido de forma muito violenta durante o processo de remoção da Vila Autódromo, da comunidade da Vila Autódromo, para o projeto das Olimpíadas. E essa história para a gente foi muito marcante, por toda a sua luta, por toda a sua persistência em se manter viva e forte e praticando a sua religião. Quem quiser ver esse documentário, Fernando, onde está passando, como é que faz para assistir isso, quais são os dias? Ontem foi a estreia no Circo Voador, quarta-feira agora vai ter uma estreia em São Paulo, na Galeria O Lido, e agora a gente está buscando um contato com salas de cinema e outros espaços culturais que possam receber o documentário para que seja exibido, para que haja o debate sobre esse tema que é tão atual e importante para a nossa sociedade. Fernando Souza, muitíssimo obrigado por mais uma participação sua aqui conosco no Repórter Rio. Sucesso para o documentário. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. O Repórter Rio termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa tarde para você. Até amanhã.